Olha só, quem aí já leu aquele livro famoso da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida? Se sim, deve se lembrar de um conselho que ela dá quase como uma urgência. Estude, conheça e coloque em prática as leis espirituais. Mas por que essa pressa toda? O que são essas tais leis e por que ela insistia tanto que isso era tão importante? A resposta, na verdade, é bem simples. Pensa, por exemplo, na lei da gravidade. Não importa se a gente entende de física, se acredita nela ou não, se alguém soltar uma maçã, ela vai cair. Ponto. Pois é. A ideia aqui é que as leis espirituais funcionam do mesmo jeito. São como as regras do universo, sabe? Estão sempre lá, operando na nossa vida, a gente sabendo disso ou não. E aí que tá o pulo do gato. Se essas regras do jogo existem e estão sempre valendo, não seria muito mais esperto a gente aprender a jogar com elas a nosso favor, em vez de ficar trombando com elas sem nem saber o porquê? É exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui. Vamos dar uma olhada nas duas listas mais famosas dessas leis. Então, para começar, vamos para a versão talvez mais famosa de todas, a que foi popularizada pelo autor Deepak Chopra. Ele organizou tudo nas chamadas 7 leis espirituais do sucesso. É um jeito ótimo de começar a entender essa história toda. A primeira lei já é incrível. Ela diz que na nossa essência, no nosso estado mais puro, a gente é potencial infinito. Imagina só, dentro de cada um de nós existe um campo de possibilidades que não tem fim, pura criatividade. A grande sacada aqui é entender que o poder de criar o que se deseja não está em algum lugar lá fora, já está aqui dentro. Essa aqui é tão simples que chega a ser genial. A ideia é que o universo funciona na base da troca, do fluxo. A energia precisa circular, senão ela estagna. É bem direto, né? Quer receber alegria? Então ofereça alegria. Quer amor? Dê amor. É basicamente isso. O que a gente joga pro mundo, o mundo joga de volta. Chegamos no famoso karma. Muita gente até tem um medinho dessa palavra, né? Mas calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pensa nele só como a lei de consequências do universo. Cada coisinha que a gente faz, cada escolha, é como plantar uma semente para o nosso futuro. Então a pergunta que fica é: as sementes que estamos plantando hoje vão gerar bons frutos amanhã? Essa aqui é uma das minhas preferidas. Sério. E não tem nada a ver com ser preguiçoso, tá? É sobre ser inteligente. Pensa na natureza. A grama não tenta crescer, ela só cresce. O rio não luta para chegar no mar, ele só flui. A ideia é parar de brigar com a vida e começar a surfar a onda, sabe? Agir com mais leveza, com menos resistência. Agora a gente começa a entrar na parte da mágica da coisa. A parada é a seguinte: quando a gente coloca uma intenção bem clara, bem focada naquele campo de potencialidade que a gente falou antes, é como se a gente ativasse um poder gigante que começa a organizar tudo para aquilo acontecer. É tipo apontar uma flecha para o alvo certo no universo. E aí vem um paradoxo que pode dar um nó na cabeça no começo. Definimos a intenção, focamos nela e depois temos que soltar. Deixar ir. Estranho, né? Mas por quê? Porque o apego, aquela ansiedade vem do medo, da dúvida. Quando a gente solta, a gente está dizendo para o universo: eu confio, eu sei que o melhor vai acontecer. É sobre confiar no processo. E para fechar essa primeira lista, a lei do Dharma, que é linda. Ela diz que todo mundo, sem exceção, veio para este mundo com um talento único, um presente especial para oferecer. E a parte mais legal é que quando a gente usa esse nosso dom para servir as outras pessoas, é aí que se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira abundância. Beleza, essa foi a lista do Chopra, mas a história não para por aí. Agora a gente vai para uma versão mais expandida, digamos assim. São as 12 leis universais. Pensa nela como se fosse um zoom in, com mais detalhes sobre essas regras do universo. Bora passar pelas 6 primeiras, bem rapidinho. Primeiro, mentalismo. Tudo, mas tudo mesmo, começa na mente. Depois, correspondência. O que tá fora é só um espelho do que tá dentro. Vibração. Tudo nesse universo tá vibrando, nada tá parado. Polaridade. Para existir luz, tem que existir sombra. Tudo tem seu oposto. Ritmo. A vida é feita de altos e baixos, como as marés. E, de novo, causa e efeito. Opa, peraí, essa de novo? Sim, a lei de causa e efeito, o karma, tá em todas. E se ela parece tanto assim, é porque o recado é sério, né? É um princípio-chave. Nossas ações sempre, sempre mesmo, voltam pra gente de alguma forma. O universo está praticamente gritando: gente, presta atenção nisso. Continuando com a nossa lista, lei de gênero, que fala do equilíbrio entre as energias feminina e masculina que existem em tudo. Livre-arbítrio, que nos dá o poder de escolher.
A famosíssima lei da atração, o que a gente vibra, a gente atrai. Aí vem a lei da ação, um lembrete super importante de que não adianta só pensar, tem que fazer acontecer. A lei doadora, que é aquela do dar para receber. E para fechar com chave de ouro, a lei da unidade divina. A ideia maravilhosa de que somos todos um, todos conectados. E quando a gente coloca as duas listas lado a lado, olha que legal. Fica claro que elas estão falando a mesma língua. A lei da doação do Chopra é a lei doadora da outra lista. Causa e efeito é igualzinha nas duas. E a lei da intenção e desejo é basicamente a lei da atração mais a lei da ação juntas. No final das contas, são só caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, nas mesmas verdades. Ok, vimos um monte de lei, um monte de conceito, mas e aí? Por que tudo isso importa na prática? A resposta para isso nos leva de volta para o começo da nossa conversa, Louise Hay. Porque isso aqui não é só uma filosofia bonita para a gente pensar. É uma ferramenta prática para transformar a vida real. O que a Louise Hay conta é que foi só depois que ela descobriu e começou a aplicar essas leis, tipo, todo santo dia, que a vida dela virou de cabeça para baixo, pro bem. Ela não só leu sobre isso, ela viveu isso. E o resultado? Nas palavras dela mesma, a vida dela se tornou um verdadeiro paraíso na Terra. Olha o poder disso. Essa é a grande promessa por trás de todo esse conhecimento. Então, pra gente terminar, fica aqui uma provocação pra pensar. Se a primeira lei que a gente viu, a do mentalismo, for verdade, se os nossos pensamentos realmente têm o poder de moldar a nossa realidade, se o mundo de fora é um reflexo do de dentro, que história cada um de nós vai escolher começar a escrever a partir de agora? A caneta tá na nossa mão.